Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Espero que todos estejam bem, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Mais um dia estamos aqui para levar a palavra do Senhor a tantos que precisam e principalmente para a gente mesmo. Esses dias eu ouvi uma frase que falou muito comigo e resolvi fazer um estudo e ver onde isso se encaixa na nossa vida, na palavra do Senhor, para que o nosso estudo seja cada vez mais amplo e profundo, que a gente possa entender os pequenos acontecimentos na nossa vida. A frase diz assim: a planta também cresce com água suja. E eu resolvi colocar esse como título da nossa mensagem. Quando paramos para pensar nessa frase, nós nos sentimos essa planta, né? Então, a planta na natureza, ela também cresce com água suja, ela não necessita de uma água limpa, pura. Isso significa que não precisa estar tudo perfeito. Olha a grandeza do Senhor hoje em nos ensinar isso. A planta também cresce com água suja. Não precisa estar tudo perfeito na sua vida, na minha vida, para que o seu crescimento possa acontecer. E eu fui pesquisar em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém? Então nós precisamos ter duas certezas na vida para seguirmos o nosso dia, mesmo com essa água suja. Nós sabemos que somos de Deus, é o primeiro ponto. Então nós somos a planta e nós sabemos que estamos enraizados em Deus. Mas nós também sabemos que esse mundo está sob o poder do maligno. Amém? Nós sabemos a condição em que o mundo se encontra. E não é hoje, não é neste século, não é por causa dessas ideologias, por causa desses sentimentos aflorados que ultimamente têm acontecido. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Se assistirmos o The Chosen, se assistirmos os Dez Mandamentos, qualquer filme que relata um pouco sobre a história bíblica, nós vamos ver que essas condições adversas que o mundo nos apresenta sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Por isso que nós precisamos hoje ter essa certeza, para que a gente possa ser essa planta que cresce mesmo com água suja. Nós precisamos saber que somos de Deus e que Ele está no controle das nossas vidas, né? Então eu fico pensando, né, onde isso tudo se encaixa no nosso dia hoje. O ambiente nem sempre é favorável, mas nós não podemos nos contaminar. Então vamos voltar na frase. A planta muitas vezes está plantada, enraizada num ambiente que não é muito favorável e está sujeito a receber água de todo tipo. Então, o nosso ambiente também é assim, onde nós estamos inseridos, né? Nós sabemos que muitas vezes nós somos frutos do meio, da sociedade, mas Deus nos encoraja de outra forma, como de fato somos. Então eu fico pensando, né? Quantas desculpas ouvimos ou já demos, né? Como desculpa para os nossos fracassos ou possíveis fracassos, que somos frutos do meio. Sou assim porque vivo assim, sou assado porque vivo assado. Então, vamos usando essas desculpas de que estamos num ambiente não muito favorável ao crescimento. Muitas vezes eu até concordo, né? Porque muitas pessoas não têm acesso a talvez ao conhecimento e a, as práticas diárias se tornam um pouco irrelevantes em relação àquilo que a pessoa deseja realizar. Mas nós precisamos saber que somos de Deus e Ele nos vê além da nossa aparência. O Senhor nos vê. O Senhor sabe onde estamos plantados.
onde o ambiente que somos criados, onde criamos nossos filhos, o Senhor, Ele vê. Além da nossa aparência, além do lugar que estamos inseridos. Em Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, olha aqui, o Senhor, ele vê além da nossa aparência. Tudo para o Senhor está descoberto e exposto. Então, ele sabe o lugar que a gente vive, como a gente vive, com quem a gente vive, nada fica escondido aos seus olhos. E ele está prestando atenção em todas as nossas atitudes, porque é a ele que vamos prestar contas um dia. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Adão e Eva, onde o pecado entrou no mundo, onde tudo começou. Adão e Eva. O cenário onde Adão e Eva foi inserido, onde eles viviam, era perfeito. Meu Deus, quando eu fico imaginando o Jardim do Éden, onde tudo acontecia de maneira perfeita, perfeita. Não tinha motivo nenhum para que o pecado existisse naquele lugar, a maldade, enfim, a água suja. Mas mesmo assim, praticaram o pecado, pecaram e nós colhemos isso até hoje. Então, o que eu volto a falar, existem cenários perfeitos e existem cenários imperfeitos. Às vezes, o seu ambiente não é o mais tranquilo, não é o mais seguro. Nós, hoje, não estamos no Éden. Nós estamos no pós-Éden, depois do pecado, onde eles foram expulsos do paraíso, onde eles tiveram que trabalhar, ter dores de parto, o pecado, a maldade, a vergonha, o egoísmo, tudo isso entrou na vida de Adão e Eva, e nós carregamos isso até hoje. Nós não vivemos no Éden. Não importa. Você pode morar no condomínio mais seguro que existe, mas o pecado pode te alcançar. A tentação, a influência negativa, a água suja pode te contaminar. Mas isso não pode te impedir que você cresça, que você faça dessa situação um testemunho de conversão, que aquilo se transforme em algo bom na sua vida, porque isso é uma luta diária, porque nós sabemos que somos de Deus. Nós vivemos e sabemos que estamos num mundo contaminado, corrompido, mas maravilhoso ao mesmo tempo. Tudo o que precisamos está ao nosso alcance. O ar que respiramos, o dia e a noite acontecendo, a plantação e a colheita, os nossos alimentos. Então, além de ser um mundo contaminado e corrompido, é um mundo maravilhoso. A diferença está se somos ou não de Deus, porque o pecado vai nos alcançar. A água suja vai nos contaminar, vai nos manchar, mas amém, porque nós temos o perdão do Senhor. Então nós vamos continuar crescendo. Não permita que essa água suja paralise o seu crescimento. Faça com que essa planta morra. Nenhuma planta morre porque recebeu água suja. Não tem essa questão. E a nossa vida é do mesmo jeito. Nós recebemos más influências, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Porque neste mundo, o poder do maligno impera. E aí eu fui buscar, para a gente continuar, o significado de maligno. A Bíblia fala muito, tem versões que falam, esse mundo jaz do maligno, pertence ao maligno, o poder do maligno prevalece. Olha o que é essa água suja que pode nos contaminar. O que significa esse maligno? Esse maligno nada mais é uma situação de uma situação ruim. Ele é mau em sua natureza, nas suas influências e nos seus efeitos. É mal intencionado, uma prenúncia de desgraça, é cruel, é maldoso. Então,
Comece a perceber ao seu redor, né? O que está acontecendo com você? Como é que está o seu coração, né? Qual a intenção do seu coração? Não deixe que o ambiente te induza a fazer coisas erradas, que o mal prevaleça, porque nós somos uma planta em desenvolvimento e nem sempre recebemos água limpa. Isso que estamos fazendo hoje, tentando aprender do Senhor cada dia mais, a como nos conduzir nesse mundo, a que tipos de pensamento nós devemos ter, analisar o nosso derredor, onde o maligno está bramando como um leão, procurando uma brecha para nos atingir, para lançar algo sujo em nossa vida, mas isso não pode nos paralisar, porque nós nem sempre vamos receber a água limpa. Quem é água limpa? A água limpa são os ensinamentos de Jesus. Ele fala que ele é a fonte da vida, onde vai jorrar uma água limpa eternamente, onde vai nos purificar de todo pecado. Às vezes são palavras que nos magoam, ou que nos desencorajam, mas mesmo assim não podemos murchar ou morrer. A raiz está lá, nos mantendo vivos e nos dando força para continuar. A raiz são os nossos conhecimentos espirituais, a raiz é a nossa fé. E ela está lá guardada, recebendo água, seja limpa ou seja suja, nutrientes para que a planta cresça. E às vezes são palavras que recebemos que nos deixam tristes, magoados. Isso tudo vem do maligno, ele tem má intenção, ele prenuncia desgraça, é ansiedade. O prenúncio de desgraça, ele fica dizendo que pode acontecer, ou então trazendo esse medo constante, é essa água que nós recebemos diariamente, que nós precisamos discernir e não nos deixar abater. Nós temos força necessária para continuar. O mundo vai regar você. Somos regados pelo mundo. Às vezes com chuva fresca, tranquila, às vezes com tempestades, carregadas de lama. Mas aproveite tudo. Não recue, aprenda, continue. O mundo vai sim derramar água sobre nós. Água às vezes com tempestades pesadas, onde vai arrastando tudo. Lama, sujeira, lixos que pessoas jogam. Isso tudo pode parar em nós, mas não podemos deixar de crescer, de nos desenvolver, principalmente a nossa vida espiritual, porque ela é a raiz, é dela, é de Deus, que nós temos essa certeza que pertencemos a Ele e que mesmo com água suja, não vamos deixar de crescer. Então, medite nesta frase hoje, escreva ela na sua agenda de hoje. A planta também cresce com água suja. Eu também vou crescer mesmo com contaminações mundanas, tentações, coisas que me fazem querer desistir. Mas nada disso pode acontecer. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por mais esse ensinamento valioso. Senhor, não vamos parar de crescer, mesmo com a água suja que tentam colocar em nossa vida. O Senhor é a fonte de águas vivas. O Senhor é aquele que nos leva a águas tranquilas, pastos verdejantes. O Senhor é aquele que nos impulsiona a crescer mais e mais. Recebe, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Somos, Senhor, essas plantas onde o Senhor é a raiz, onde o Senhor é o que nos mantém firmes. E não importa, seja água limpa ou seja água suja, nós vamos continuar crescendo em sabedoria, em conhecimento, em amor, porque tudo isso vem do Senhor.
Senhor, o maligno não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode até prenunciar desgraças, ele pode colocar maldade no coração das pessoas, mas nós vamos nos livrar de todas. O Senhor é aquele que nos cerca com muralhas de fogo. O Senhor é aquele que envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor. Podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Senhor, que a gente possa receber água, não importa como, mas que a gente não pare de crescer no Senhor. Nos proteja, Senhor. Nos regue com o teu amor e com o teu sangue libertador. Senhor, obrigada pelo teu sacrifício, porque através dele hoje podemos falar em teu nome. Hoje temos acesso, Senhor, a ti, de uma maneira tão poderosa, onde podemos sentir a tua presença diariamente. Em nome de Jesus, Senhor, nos proteja contra todo o mal desta terra, porque aqui nós sabemos que o mundo está contaminado, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem. E estamos aqui, Senhor, para testemunhar a teu favor, para falar do teu reino de paz, Senhor. É por isso que o Senhor ainda nos mantém aqui, vivos e em paz, porque o Senhor necessita que a gente leve o teu amor e a tua palavra, e principalmente a tua paz, a tantos que necessitam. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Amém.